Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Calibre Podcast. Você que é nosso convidado aqui do Calibre da Liberdade. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito importante aqui, nossa, custei trazer ele aqui, viu, pessoal? Mas graças a Deus ele está aqui. Mas antes que eu apresente ele, eu já quero pedir para você que não está inscrito, vai lá, se inscreva, compartilha esse conteúdo nosso, dê um likezinho e comenta. Isso mesmo, eu preciso que você comenta. Deixa ali seu comentário para que nós possamos divulgar mais o nosso projeto aqui do Calibre Podcast. Sem mais delongas, antes de convidar o nosso convidado, eu quero falar com você de um momento aqui que 101 conselhos para militares. Nosso convidado não é militar, mas nós vamos falar aqui, porque eu tenho feito um curso aí da área, vocês sabem, eu sou capelão ali da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro. E hoje eu quero falar para você, seja forte diante das dificuldades. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Provérbios 24:10. Nesta vida enfrentamos tempestades, tormentas e dificuldades. A luta pode ser tão intensa que alguns pensam até em desistir, como se isso fosse solucionar os problemas. No dia da dificuldade, devemos lembrar que as aflições, as dores e os sofrimentos são comuns a todos. Não somos os únicos a passar por adversidades. De fato, a vida militar é marcada por tensões, desafios e dias maus. Por isso, não podemos vacilar e demonstrar fraqueza. Temos de lutar e enfrentar os problemas com força, bom ânimo e coragem proveniente da fé em Deus. Como disse Jesus, eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A oração é: Deus dá-me força para enfrentar as dificuldades desta vida. Então eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. E nós agora começamos o nosso podcast do Calibre Podcast. E o nosso convidado é ele, Jaime Vasconcelos, criador de conteúdo digital, apresentador de rádio e TV, administrador de empresas, cofundador do Papo Aberto, analista e comentarista político e especialista em investimentos. Seja bem-vindo à nossa casa, Jaime. É um prazer imensurável te receber aqui e estamos aí à sua disposição. Capelão, alegria estar aqui falando com o seu público. Quero deixar um abraço também para o Micael, para os meninos aqui, o Lucas e o Paulo Fonseca, que está comigo aqui. É uma alegria estar aqui no Calibre Podcast. Estou à disposição para falar o melhor aqui, passar um conteúdo bacana para todos os nossos ouvintes. E estou aqui à disposição para a gente falar o melhor da vida empresarial, da política, da nossa vida também espiritual. Eu estou à disposição, meu querido. É uma honra estar aqui e parabéns pela estrutura. Obrigado, a honra é nossa. E a primeira pergunta que todo mundo quer saber, quem é o Jaime? Jaime é um jovem, eu vou falar jovem de 32 anos, que nasceu na cidade de Uruaçu, hoje mora em Aparecida de Goiânia. Desde criança eu sou muito entusiasmado pela comunicação e pela política. Então, lá em Uruaçu mesmo na infância, eu já estava ali participando de comícios, participando de algo da comunicação, querendo falar de política. Até mesmo eu lembro que eu peguei um microfone, uma caixa, e era a bateria, e a gente saiu com um carrinho de mão falando de política, fazendo uma propaganda, e eu tinha apenas 9 anos de idade. Então, a política já está na veia desde pequena. Eu sou oriundo de uma família simples, humilde, lá da cidade de Uruaçu. Vim para Aparecida aos 15 anos de idade e vim para jogar futebol. Lá no Goiânia Esporte Clube, onde o professor Alain, todo mundo, Madu, e fui lá, eu era goleiro, já saí de Uruaçu jogando alguns campeonatos, Centro-Oeste, e aqui fui para o Goiânia. Vi no Jornal Popular, que o Goiânia estava fazendo uma peneirada. Aquela peneirada vem gente do Brasil inteiro. E eu peguei o jornal, sempre lia o jornal, e 14 anos de idade vim para cá, fiz teste, fiquei no Goiânia há muito tempo, e de fato participei, não teve como continuar,
tive alguns problemas, principalmente financeiros, você tem que ter pelo menos o valor do City Pass para você ir treinar. Porque eu não tinha coragem de passar por baixo como todo mundo passava no transporte coletivo. Que hoje é crime. Que é crime. Então, foi isso. Então, minha história começou assim, essa saída de Uruaçu, vim para cá para jogar futebol e fiquei um tempo, depois tem uma longa história. Eu comecei vendendo pizzas na rotatória aqui de Goiânia, eram pré-assadas, entendeu? Você passava lá, a pessoa parava próximo à rotatória e pegava a pizza pré-assada, custava R$10. Nossa. R$10 só. E aquela grande? Aquela grande, assim, maravilhosa, que você só poderia esquentar no micro-ondas ou se tivesse um forno, né? E ali eu estava conseguindo pagar o transporte e minha vida iniciou aí. E depois tem muita coisa ainda que vai passar e motivar você que está do outro lado também. Que coisa boa, né? Então já começou aí falando. E como que tudo começou com o Papo Aberto? Papo Aberto, eu sou especialista em investimentos e trabalhei minha vida toda em instituição financeira, né? No Bradesco e depois trabalhei no Sicoob. Bradesco quase 8 anos e no Sicoob quase 2 anos também. E aí, dentro do Bradesco, como já estava na veia, a comunicação... Lá de trás, Lá né? de trás, né? Que acontece? Mesmo no Bradesco, eu conversava muito com o Vitor Hugo, que hoje é advogado eleitoralista, né? Doutor Vitor Hugo, que é advogado... Você conheceram há muito de tempo. muito tempo. Já advogado aí de grandes pleitos aí que está na política hoje, do Gustavo Gaia, do Fred... E eu falei para ele, estava naqueles embates ainda do impeachment da Dilma Rousseff. O Brasil estava em explosão de mudança, algo assim, eu preciso ir para as ruas para mudar a situação do meu país. E nessa situação a gente só ouvia a rádio interativa aqui em Goiânia. Era mesmo. Uma rádio muito esquerdista e a gente ficava do outro lado e falou, cara, a gente precisa ter voz. A gente precisa montar algo para a gente ter voz, para mostrar a verdade para as pessoas. E aí surgiu. Eu lembro que a gente fez um projeto e mandou para uma rádio em São Paulo, que tem a filial aqui, e eles cobraram R$12.000 para fazer um programa semanal. Por mês? Por mês. Você faz 4 Caramba. programas, 12 mil. Eu falei, uai. Então parece que não ganhava bem. O Vitor Hugo estava estudando direito, a segunda graduação dele. Eu falei, cara, não tem como começar nesse processo. Nós oramos em cima desse projeto. E apareceu o Leonel Lobianco, ele era da Record e tinha uma produtora, um amigo nosso, e ele pegou o projeto e falou assim, eu vou levar. E o bispo daqui, que é a Rádio Gospel, ele pegou o projeto e falou, vamos iniciar sábado agora já. Eu falei, mentira, sério. Caramba. Iniciamos ali na Rádio Gospel, em 2016 para 2017, foi um marco. O rádio, falar a verdade, todas as manhãs de sábado. Por isso que a oração é importante, hein? Oração é importante, colocamos o projeto, juntamos, vamos colocar isso aqui. E abriu portas, porque já iniciou fechando as portas. Como você paga R$12.000, acho que na época eu ganhava R$4, R$5.000 no Bradesco, e não tinha condições de arcar com isso, e nem o Vitor Hugo, que estava fazendo sua segunda faculdade, ele queria ser procurador do Estado, um cargo público, e depois mudou completamente através do Papo Aberto. Mudou também o caminho dele. Olha só. Mudou o caminho dele completamente. Então, iniciou dessa forma, fomos crescendo, e depois de um ano nós fomos para a Rádio Bandeirantes. Aí na Rádio Bandeirantes, foi todos os sábados, foi uma explosão. Né? Lá na Rádio Bandeirantes a gente atingiu, tem várias entrevistas, principalmente com o Cajuru, que ele fala que o Gilmar Mendes vendeu sentenças. Lembro. Essa entrevista bateu o recorde de mais de 100 milhões de visualizações no SBT Brasil, UOL, tudo estava. E a gente que fez essa entrevista com ele, então teve muitos até na players. Porta da PF também. Na porta da Polícia Federal, né? Uma manifestação ali Era. ainda. Então foram momentos assim, momentos fantásticos, o Papo Aberto, e nós iniciamos, e eu fico até emocionado, porque hoje o Papo Aberto ele representa muita coisa para muita gente, entendeu? O Papo Aberto ele veio numa contramão da comunicação. Hoje você tinha ali, a maioria dos veículos, você não via um veículo, tinha uma tendência em falar a verdade para as pessoas. Era tudo distorcido.
Principalmente o maior veículo hoje que existe, que era a Rede Globo, que falava pra gente tudo e a gente acreditava, muitos anos. E hoje não, hoje a internet nos deu voz, né? A nossa liberdade nos deu voz, e o Papo Aberto hoje faz a diferença na vida das pessoas. Porque, na minha concepção, não tem como você fazer um projeto e se esse projeto não comover e mudar a vida de alguém. Para que existe esse projeto? Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma missão, se eu tenho um ministério, se eu não estou exercendo ele diretamente na igreja, eu posso ser esse serzinho, esse pequeno Cristo fora da igreja, através da comunicação, que a política é meio conturbada, mas a gente precisa ser luz. E eu tenho certeza que o Papo Aberto nasceu para ser essa luz. No Bradesco, quando eu fui ser sincero, que tudo tem, para mim é a transparência e a verdade. Eu cheguei na inspetoria do banco e falei assim, olha, eu tenho um projeto, que no Bradesco não poderia ter outro emprego. Eu tenho um projeto e esse projeto ele é aos sábados, é tipo um hobby, onde eu participo de um programa numa rádio, que chama Rádio Bandeirantes, e esse programa, ele... É que você não vai para academia? Eu falei para o inspetor, ele voa, então é tipo um hobby. Lá eu faço menos, o que não tem tanta representatividade. Eu sou âncora, no centro do debate. E lá tem os comentaristas, então eu não comento, não tenho partido nenhum. Ele, nossa, bacana e tal. Passou 90 dias, eu fui demitido do Bradesco. Porque eu fui falar a verdade do que acontecia, entendeu? Não era nem pelo que você tá lá, é o que você falava, né? Não por estar falando. Porque eles falavam que, não, todo mundo vai falar que você é o Jamie do Bradesco, não vai falar que você é o Jamie Vasconcelos. Eu falei, caraca. E aí fui demitido do Bradesco, falei, agora... Eu não vi o Papo Aberto como um meio de negócio. Isso foi 2020. 20. Isso aconteceu no Bradesco em 2019, janeiro de 2019. Ah, então foi 2019. 19. E aí eu falei, caraca, e agora? Até lá eu só gastava, só investindo, não é gastar, investir. Isso. Investindo na marca, investindo em viagens, investindo em tudo, você sabe disso muito bem como funciona. É verdade. E só investindo em janeiro, eu falei, e aí, agora? Aí eu peguei e fui convidado para ir para o Cicobi, gerenciar uma carteira pessoa jurídica também. Mas chegou um tempo que eu falei, cara, eu preciso viabilizar. Só que eu peguei e pedi para sair do Cicobi. Porque eu resolvi colocar a cara no Santinho. Esse é o desafio maior. Porque às vezes é fácil a gente falar assim, eu quero mudança, mas a hora que chega, fala, não, beleza, a mudança pode começar através de você, você vai ser candidato. A coragem de ser candidato e colocar o nome na urna, isso não é fácil. Mas tomei a decisão de sair de uma instituição que eu ganhava muito bem, 3 vezes mais que no Bradesco, que era o Cicobi. Caramba. E no momento de turbulência, 2020, uma pandemia, e eu estava com uma filha nova, minha esposa também não trabalhava, eu tomei a decisão na minha vida. Falei, eu vou ser candidato em Aparecida de Goiânia. Minha esposa deu todo o apoio, minha mãe também, meu irmão já foi um pouco contraditório, porque disse que tudo meu veio do banco e tal. E aí tomei uma decisão de ir, mas essa foi a virada de chave na minha vida, de eu entender que o Papo Aberto é um veículo de comunicação, pode mudar a vida das pessoas através do conhecimento, pode libertar elas, trazer elas para a luz, e iniciou uma transformação na minha vida. E aí eu vi o Papo Aberto como um modelo de negócios. Hoje a gente atinge aí mais de 10 milhões de impressões, 10 a 13 milhões de impressões por mês, atingindo as pessoas através de um conhecimento verdadeiro. E rompeu fronteiras, né? Rompemos. Você começou Goiânia, agora já está em Uruaçu. Já estamos com a plataforma completa em Goianésia também. Agora, nos próximos dias, nós vamos expandir nas 10 maiores cidades do estado de Goiás. Muito bom. Com pessoas que têm um pensamento conservador, né, com nossos costumes, do que a gente acredita. E acredito que a gente, até o final do ano, vai expandir e colocar um modelo de negócio nas 10 maiores cidades do estado de Goiás. Anápolis, Jataí, Rio Verde, Cristalina. Essas são uma das cidades que a gente vai expandir e levar conhecimento para elas. Amém. E vamos orar. Gente, eu convoco vocês para ajudar, orar, abençoar esse projeto, porque é um projeto conservador.
É um Isso. projeto nosso, né? Que é aquele que gosta e que quer conservar os bons costumes, né? Deus, pátria, família. Estou Precisa, esquecendo né? alguma coisa? Não, é Deus, pátria, família, Liberdade. liberdade, principalmente a liberdade, né? E como que está Goiás na sua visão da política e economia? Então, Goiás hoje, falando do estado de Goiás, Goiás já teve problemas econômicos, principalmente hoje nós estamos no regime de recuperação fiscal. Hoje o estado de Goiás está por vários problemas que o governador Ronaldo Caiado pegou economicamente um estado. Demorou até entrar em jogo, né? Pegou 2019, só falou sobre problemas do passado do governo, até começar a entrar em campo, demorou um pouco. Ronaldo Caiado conseguiu o RRF, até o Jair Bolsonaro eu pensei que não iria entregá-lo, porque o governador fechou o comércio aqui, teve aquele problema com o presidente da República, só que o presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu de fato contemplar Goiás com o RRF, que é um regime de recuperação fiscal, ali trava tudo, você fica pagando só parte. E hoje eu estou feliz porque o governo, a gente tem acompanhado os índices de Goiás, e Goiás está tentando, já está próximo para sair do RRF, que pensávamos que ia ficar até em 2031. E agora, segundo o governo, nos próximos dias já vai falar com o governo federal para Goiás sair do RRF. Sendo assim, Goiás vai poder também tomar crédito para investir para muitas empresas, muitos negócios. Porque hoje, por exemplo, na Goiás Fomento, você não encontra crédito para o pequeno. Né? Tinha, né? Tinha. Ou não? Não, sempre fala que tem crédito. Todo mundo, você chega aqui, por exemplo, Na reunião na lá, reunião né? lá, fala que tem crédito. Quando chega lá, o recurso já acabou. Tem um grupo sendo beneficiado. Não chega na ponta o resultado. Mas se expandir, Goiás puder pegar mais crédito para investir nos pequenos empresários, não pode estar no regime de recuperação fiscal. Goiás fica ali segura, não tem possibilidade de ampliar nada. Com isso, Goiás vai avançar muito. Porque o governador Ronaldo Caiado, claro, todo governo tem seus problemas, mas um governo que mais acerta do que erra. Né? Hoje a segurança pública, você vê uma saúde se organizando, vários hospitais, principalmente o de Uruaçu, que a gente fala muito sobre isso. Então a gente vê um governo que teve dificuldades, mas agora o time já está acertando e muito, o governador Ronaldo Caiado. E por ser um governador também, que na época que era parlamentar, defendeu muito, né? Na UDR, defendeu muito a direita, defendeu muito o pessoal do agro, né? Então, hoje o governo já está estabilizado para começar a decolar e já tem resultado. No IDEB tem resultado, na educação, na segurança pública, índice de homicídio, índice de roubo a carro aqui em Goiás diminuiu. Tipo, eu não apoiei Ronaldo Caiado nas últimas eleições, mas eu tenho que ser sincero e falar a verdade para as pessoas que ele é o cara aqui de Goiás, que o nome dele é muito forte e respeitado no Brasil. Não tem como. O cara que ganha 2018 no primeiro turno, vem em 2022, o cara vai lá e tora também no primeiro turno. Não tem como. Mesmo fazendo coisas que a população às vezes não concordava, Não concordava, a maioria. né? E Às ainda, vezes o pessoal do ainda agro, essa agora a taxa do agro, ele mostrou que ele é o Ronaldo Caiado, que ele tem esse nome forte, que ele põe mesmo, que ele é duro. Né? Agora ele vai tentar colocar esse recurso nas estradas, nas BRs, para facilitar a logística do produtor rural. né? Né? Então isso é fantástico. Então o Goiás está no caminho certo. Né? Agora para o pleito de 2026, aí o bicho vai pegar. Nós temos aí um Daniel Vilela, nós temos do outro lado da direita se reconstruindo com o Wilder Moraes para ser candidato ao governo de Goiás. O Marconi que está movimentando, mas acredito que o Marconi não vai ter força, o pleito mesmo vai ser o Wilder Moraes e Daniel Vilela. Tendo aí Gracinha no Senado e Ronaldo Caiado como candidato a presidente ou a vice. Eu acho que ele vai gritar, falar que é candidato a presidente para pelo menos ser candidato a vice. Ele já foi uma vez, né? Foi em 1989, né? E não Na com época Lula ainda. Na época que o UDR era muito forte. Era mesmo. Eu lembro. Já que eu estou de frente a um especialista de investimento, eu quero perguntar assim, como é que o Jamie está vendo esse cenário aí? Porque eu confesso, como um amador,
né? Eu vi meu dinheiro se esvaindo Vai muito rápido embora, né? muito rápido, né? O dinheiro não fica com a gente, só passa na mão Que da que é gente. aquilo? Aí eu acompanho um grupo aqui dos meninos lá, aí eles põem lá assim, os quadrados, né? Que falam que quando tá vermelho, verde, amarelo, né? Aham, Aí eu, caramba, de dezembro pra cá só tá vermelho, só vermelho, vermelho. vermelho. Aí de ontem pra cá eu tive Isso é esporádico ou a gente pode começar a Não, ver uma luz no fim do túnel? bacana esse posicionamento, porque o mercado é muito volátil. Hoje, o Brasil é muito inseguro hoje para o mercado externo, né? Hoje, ninguém quer investir no Brasil. Hoje, pela turbulência que nós estamos vivendo um governo que até hoje não fez articulações com o Congresso, é um governo que sai do Brasil, viajou muito, algumas viagens importantes, mas outras que o governo sai do Brasil e vai lá e fala uma palavra errada, que às vezes eu fiquei até preocupado, tanto que é importante o chefe de Estado falando besteira fora, pode trazer até uma guerra para nós, como ele falou lá da Ucrânia, e depois ficou bem... No Japão também, né? No Japão, ele falou da Ucrânia. Então, e depois não quis falar com o Zelensky lá ou com o presidente da Ucrânia. Esse mal-estar é muito ruim, porque o cara quer investir no Brasil, ele não quer investir numa pátria. Por exemplo, quem quer investir na Argentina com 97% a taxa básica de juros lá, inflação uma loucura, ninguém quer investir lá. O Brasil é um país muito, muito rico, muito poderoso, né? Hoje o Brasil exporta muito, tem muito forte no agronegócio, só que a política ela influencia em todos os aspectos, e ninguém quer investir quando que o cenário está muito estável. Um presidente da República que não tem uma popularidade, ele não pode descer num lugar. Imagina o Lula descendo aqui na 44, que vai acontecer? Então, não tem popularidade, e o mercado fica muito instável. Nós podemos dizer aí muitos dados, por exemplo, inclusive eu trouxe aqui para você ver, sobre... a Bolsa caiu 9%. Nós perdemos nessa brincadeira 546 bilhões de reais. São valores que faz a diferença. Tem outro detalhe também, que essa perda de 546 bilhões em valor de mercado foi desde a eleição do presidente agora atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós perdemos 9%, perdemos isso numa bolsa de valores, então está mostrando que o mercado está instável ainda, inseguro, as pessoas estão inseguras de investir num país. Então, essas coisas, nós vemos também um governo que vai investir mais de 9 bilhões para tentar comprar o mercado, comprar o Congresso, né? Depois eu quero até que o Lucas confirme aí, se foram 60 pessoas, hoje nós temos 100 pessoas, 100 deputados federais do PL, mas eu acredito que foi 40 ou 60 que votaram já votaram a favor do governo. Eu acho que foi 40 ou 60, o Lucas vai me confirmar, mas já está vendo que o governo já está comprando o Congresso. Então, o Brasil está instável. Enquanto não tiver essa estabilidade desse presidente aí que, de fato, por que essa instabilidade? Hoje, quando você chega numa empresa e essa empresa está com dificuldade financeira, o que você vai fazer como gestor? Diminuir custo. Hoje chegou um presidente da República que tinha 22 ministérios e ele aumentou para 37 ministérios. Ele tem bilhões para a cultura, para a Lei Rouanet. Então, essas coisas vai dando para o investidor uma insegurança. Não vou investir no Brasil agora, vou esperar, né? Mas, infelizmente, com esse governo será difícil ter estabilidade aqui. Um governo que queria juntar nossa moeda com a moeda argentina. Olha o resultado agora. São coisas que a gente vê que não é só a gente que é leigo, né? E o investidor que sabe de muitas coisas, um cara experiente e olha para o Brasil, ele fica rindo de um país desse, instável. Então a gente acredita, a gente quer que o Brasil dê certo. Mas nesse período curto desses dias, 143 dias de governo Lula, a gente vê que está indo para a água abaixo. E você acha que demora muito para esse governo? Porque assim, muitos especialistas dizem que o Brasil cair, ele não vai cair, por ser muito rico. Vai passar muita dificuldade. Uhum. Mas eu pergunto, o governo atual, no seu cenário, na sua análise do cenário, você acha que esse governo já está fadado ou ele é forte porque tem outros por trás?
Não, hoje a esquerda é muito forte. Hoje a esquerda planejou para estar no poder há mais de 30 anos, que vem doutrinando nas escolas, educação, cultura, né? Ela vem fechando o circo nos sindicatos, né? Então, ela teve essa formação para chegar onde está hoje, esse plano, esse projeto de poder que fez. Mas quando a gente vê um presidente da República com essas dificuldades hoje, nesse cenário, quando a gente vê que daqui a pouco vai voltar o ICMS, eu acredito, daqui 30 dias volta o ICMS também, que vai CPMF também. também quer criar mais juros, né? Você vê, porque na realidade, para você aumentar a sua receita, não é que você tem que criar mais juros. Talvez você tirar impostos, aumenta a sua receita. Uhum. E o governo está chegando a essas turbulências, vai ser muito difícil o governo ter estabilidade, porque o mercado empresarial, industrial, ele quer alguém. Quem é esse alguém? O vice-presidente da República, o Alckmin. Então, eles vão fazer tudo, uma força-tarefa para impeachment o atual presidente, para colocar o Alckmin. Eu não sei o que é pior. Talvez com essa segurança do mercado que quer o Alckmin, talvez teríamos dias melhores, principalmente economicamente falando, né? O Alckmin é um comunista, mas é um empresarial, fala que é comunista, mas o cara tem um iPhone, tem uma empresa, é capitalista, né? A gente fica sem entender. Mas o mercado quer o Alckmin como presidente da República, né? E o judiciário também. Eu vou pontuar algo aqui bem simples. Como a gente fala de um país desse, que a gente acredita, como acreditar nesse Brasil, sendo que o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, fez 2 indicações na lista, onde tem 4 e o presidente escolhe 2. São os 2 advogados na composição. E os 2 indicados do Alexandre de Moraes foram aceitos pelo Lula. Foram indicados ontem os 2 candidatos. Então, como que um Brasil, um país desse dá certo? Onde o presidente da República, o estadista, negocia com o presidente do TSE, o maior órgão regulador das eleições. E como que de fato a gente pensa, será que esse Brasil, nós estamos no caminho certo? Porque se hoje você fazer uma pesquisa no Brasil, Alexandre de Moraes é um dos caras mais odiados do Brasil. E esse cara tem o poder de colocar mais 2 soldados do lado dele. Fala assim, presidente, eu estou te mostrando a lista aqui, que a presidente do STF mandou, a Rosa Weber, ela mandou a lista. Dessa lista, 2 era a indicação do Alexandre de Moraes, que ele fez essa articulação lobby, e o Lula escolheu justamente os 2 indicados por ele. Então, a força do judiciário, que está militando também dentro do Congresso, porque o judiciário é para julgar, não para legislar, e tem muito tempo que o judiciário está legislando nesse país. Então, é muito triste isso, e eu acredito que nós vamos ter aqui até agora, o Lucas mandou aqui, muito top, ali, mais de 100 deputados do PL. Eu fiquei muito triste com essa aprovação. 372 votos a favor, 108 não. Tem aqui os não do PL. Rapaz, do PL foram 40. Foram 30 que votou a favor. 10 absteve. Então, se nós temos aí só 60 que votou não, nós já está vendo um PL enfraquecido, né? Nessa luta nossa. E ela já vem uns 2, 3 meses aqui já, em outras situações também, que eles estavam já mostrando essa fraqueza. Aqui em Goiás, mais de 14 deputados federais já votaram a favor, né? Quem não votou foi a Magda Mofato, o doutor Zacarias Calil, Gustavo Gayer e também o professor Alcides. Foram só esses 4, então 13 votaram a favor dessa matéria do governo. Então eu fico triste nesse sentido, porque o governo vai gastar agora 9 bilhões de emendas PIX, para comprar o Congresso. Então aquele cara, por exemplo, que a gente pensou, exemplo, Daniel da Agrobon do PL. Eu ia falar dele aqui. Dele agora, né? É. Ele era um cara que eu falei, caraca, cara do ar, o cara já foi prefeito. Eu assustei quando vi o nome dele lá. O nome dele, né? O cara já foi prefeito, cara do agro, cara conservador, cristão. Esse cara não precisa ir pro governo. Um cara milionário, não tem necessidade. Agora já apareceu o nome. Jefferson Rodrigues, pastor da Universal. Hoje pegou o Correios. Então,
esse jogo político que é muito ruim para a estabilidade, que prejudica na ponta até mesmo para você investir e para o investidor também investir no Brasil. Bom, e quais os planos para daqui a 2 a 3 anos do nosso querido Jaime Vasconcelos? Daqui 2 anos eu vou estar na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, né? O ano que vem vou para o pleito, vou ser candidato. Orei, busquei, nós temos um time muito competente, nós vamos buscar isso porque eu senti na semana passada na minha pele, quando um vereador queria fazer um projeto de lei onde iria regular os portais de notícias da cidade. Eu falei, caraca. Precisa de alguém ali para representar. Se caso, a gente está pensando que o negócio está lá no Congresso e tal, mas aqui na nossa cidade, ao lado aqui está acontecendo essa censura. Não é Então, nem capital. Nem capital. Tipo, na minha cidade, uma cidade de 600 mil habitantes, claro, tem uma representatividade parecida maior do que 7 capitais, mas, enfim, do meu lado, tem uma pessoa que quer censurar a imprensa. Então, isso me motivou mais o ano que vem disputar. Não é fácil, Aparecida do jeito é diferente, mas vamos colocar propostas e verdades em favor, em defesa da família, e a gente vai para o pleito em 2024. Aqui é novidade. Já tinha avisado? Já tinha falado? Não, a primeira vez aqui. Aí, ó. Pessoal, então já fica de olho, né? Já é uma pré-candidatura? É pré-candidatura. Ou é antes da É pré-candidatura. pré-candidatura. Falam que é pré-candidato. Fala que é pré-candidato, né? Isso. Na nossa época não tinha esse negócio, não. Tinha não, né? Assim, eu sou 20 anos mais velho que você, né? Você é novinho. Pois é. Na nossa época lá, mais novinho, lá, era candidato. Eu vou ser candidato, eu vou ser candidato. Agora você tem que falar, não, eu sou pré-candidato. Não, agora fora do processo eleitoral, né? pode falar que é candidato, não tem problema nenhum, né? Mas quando entra, que as pessoas podem... Então, Aparecida de Goiânia, saiba que aqui você tem uma pessoa forte, de pulso firme, que vai poder lutar pelos... Forte mesmo. Aí, porque eu vi o vídeo lá, você não deu o braço a torcer, não. Eu tô torcendo. Começou com uma musiquinha, foi com uma outra mais poderosa. Eu falei, gostei da posição. Eu tô orando aí pra ver se Deus abençoa, com o Mikael vem junto no projeto. Aí, tá vendo, Mikael? Quem sabe, né? Eu vou ter esse privilégio, né? Mas, vamos ver, tô esperando. O privilégio é seu, né, Mikael? Olha lá, Mikael lá. Ó, já fez até o V de vitória, ó. Maravilha. Já profetizou. Ixi, você viu que a voz tá... Não, ele falou que tem uma mensagem de 2018, eu tô falando, né? A voz tá lá firme, é minha mesmo. Pois é. Jaime, o que você fala sobre... Eu acho que você já comentou alguma coisinha, né? Eu acho que é propício, eu sempre pergunto pro pessoal, né? O que é liberdade para você, né? O que é... Para mim, liberdade é quando você não cecia o direito da outra pessoa falar. Hoje eu falo isso muito nos lugares que eu passo, e que a nossa liberdade está em jogo há muito tempo. E, infelizmente, eu senti isso, acabei de dizer que eu senti isso em Aparecida. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não quero, de fato, deixar aquela pessoa que pensa diferente de mim, que não pensa como eu penso, ter o direito de falar. Porque isso é muito ruim, essa é uma ditadura. Quando a esquerda tem muito isso. Não, eu quero que tire as redes sociais dele, eu quero que bloqueie ele, eu quero que tire ele, porque assim cala a voz de uma pessoa. No Brasil existem muitas coisas que a esquerda tenta enfiar e às vezes não consegue, né? Até ontem eu vi um comentário lá que a pessoa falou assim, não, corta o microfone dele, tira ele, tipo assim, um cara esquerdista fazendo isso. Quer calar a boca da pessoa, quer tapar mesmo, quer censurar. Isso é muito ruim, é uma ditadura. Tem uma frase até de um escritor francês que ele fala sobre isso, né? Que ele fala sobre esse poder de mesmo você discordar da pessoa, você tem um direito, né? Fala assim, discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo.
disse um pensador francês. Então, mesmo que eu discorde de você, a nossa liberdade, ela tem que, num país democrático, eu tenho que ter a liberdade de ter voz, de falar alguma coisa. Então, nós estamos num momento muito, uma virada de chave com esse governo, mas eu acredito ainda no Brasil, acredito num Congresso que, mesmo corrompendo aí, que a gente não vai perder a liberdade, pelo menos nesses 4 anos. Por isso que a gente tem que trabalhar muito forte para 2026. 2026 será um ano de mudança, porque nesse ano, se nós perdermos o Brasil de novo, para aquela quadrilha que assumiu o Brasil, aí nós temos grandes passos, e até o que você disse, ter problemas na economia, em 4 anos não quebra, mas em 8 anos. Esse é o detalhe. Muito bom, pessoal. Isso aí que é muito importante, liberdade. E o James já defendeu ali essa semana a liberdade dos Aparecidenses. Aparecidenses. Então, fique de olho, porque a liberdade é o que nos resta, porque o resto já temos passado muita dificuldade, né? Muito. Você imagina as pessoas, como eram as pessoas sem a rede social. A rede social foi uma virada de mostrar para aquelas pessoas anônimas o poder de ter voz. Como que o Gustavo Gaia ia ter uma audiência dessa sem a internet? Como que ele iria ter uma audiência dessa na Rede Globo? A Rede Globo não ia dar espaço para o contraditório, né? Essas grandes emissoras. Então a internet, eles querem fazer isso, regular isso para ditar o que você vai colocar ou não. Isso não é liberdade. Isso está tirando o seu poder, sua liberdade, você expressar o que você sente. Então isso é um jogo muito ruim, onde a gente peraí, parece que eu estou começando uma ditadura aqui no Brasil. Eu quero falar algo, quero expressar o que eu penso. A minha opinião, ela está sendo calada, aí já começa a iniciar uma ditadura. Então a internet é muito importante, a gente não pode deixar passar essa PL 2630. E pode ver que, assim, não sei se eu estou enganado, mas parece que a esquerda já está sentindo essa falta de liberdade. Parece que alguns artistas que... Até a imprensa, né? A grande imprensa, às vezes Folha de São Paulo faz uma crítica, outras também, porque eles de fato também vai sofrer com isso. Não é só a direita, né? Só que a direita, a esquerda está sentindo isso dentro do plenário. A esquerda nunca teve a oposição que tem hoje. Não tem um Nicolas, um Gustavo Gaia, um Paulo Bilinski lá de São Paulo. Você não tem tanta pessoa com uma capacidade intelectual gigante de combater o que a esquerda está fazendo. Como o Gustavo Gaia, que fez ontem na Comissão de Comunicação, enquadrando o ministro das Comunicações, o Paulo Pimenta. Então, a direita se está posicionando como uma oposição muito forte, intelectual e inteligente, algo que a esquerda nunca teve. Isso é muito importante. E encarar um PL, uma direita, que tem 100 deputados, a maior bancada, o maior partido do Brasil, que pode fazer muitos prefeitos. Eu acho que a decisão de 2026 vai iniciar o ano que vem. Enquanto o presidente da República o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, começar a visitar cidades e fazer prefeitos em todo o Brasil. A eleição de Jair Bolsonaro inicia o ano que vem, na vitória de alguns prefeitos e vereadores, já formando uma base para 2026. Muito bem. Pessoal, nós já vamos estar preparando aqui já para chegar ao encerramento desse episódio. É mesmo. Mas eu vou deixar aqui um pouquinho a necessidade dele voltar aqui. A casa é dele, ele sabe disso. E com certeza ele vai voltar mais vezes, porque ele vai precisar mostrar, né, os projetos, né, que ele tem, que eu sei, e que aqueles que circulam ao redor dele sabem que são bons projetos. Não é à toa que é onde ele está. Eu só não sabia que ele trabalhou no Bradesco, nem no Sicoob. Então é por isso, é um ex-bancário. Né? Bancário. Você sabia que na década de 80, o bancário era mais rico que o fazendeiro? Sério mesmo? Sério, principalmente quem trabalhava no Banco do Brasil. Eu lembro que tinha... Que no interior era o padre, o prefeito e o bancário. Bancário. O gerente de banco. Isso aí, pronto. Né? Bom, nós temos uma... como é que fala? Uma tradição, não sei se você usa boné, né? Uma tradição, da próxima vez que você voltar vai ser caneca.
Mas nós temos uma tradição Que bacana, rapaz. de deixar uma lembrança e Eu a pessoa... sou meio cabeçudo, assim. É. Eu já tenho que apertar muito, cabeça pequena. Isso aí é porque você tem muita inteligência. Olha, né? é porque é muito inteligente. Muita inteligência. Tem Tá que meio ter... cabeçudo aí. Não, ficou bonito. Ficou bonito. Não dá muito certo, eu gosto de aba reta, assim. Ah, você gosta de aba reta? Aí quando você faz a aba Você reta... pode virar, então, assim, mais um pouquinho. Ela não é aba reta, não, mas fica um pouquinho. Meu rosto é redondo. Ah, eu sou da época que a gente fazia era assim, ó. Assim, redondinho. Que bacana. Jogava naquela época de basquete, jogador de basquete tem esses trem, só tem o tamanho, mas tudo bem, né? Uhum. James, as considerações suas, final. Quero agradecer a oportunidade, que a gente faz comentários de muitas pessoas, de política, faz uma análise política, análise econômica, e é difícil, às vezes, a gente falar sobre nós, né? E aí e tal. E é difícil falar sobre a gente, né? Contar tantas coisas, tantas histórias, né? Mas eu fiquei muito feliz e fiquei muito emocionado aqui. Uma das primeiras vezes que eu venho, de fato, falar, e aí, quem é esse cara, Jaime Vasconcelos? Então, fiquei muito feliz, honrado de estar aqui, de conhecer a sua estrutura e te parabenizar pelo trabalho que faz, porque a comunicação é algo transformador. A comunicação na minha vida eu coloco como uma transformação e como um ministério que Deus deu para mim. Algo que às vezes eu não desenvolvo dentro da igreja, eu faço fora. Desenvolver, levar luz para as pessoas através do conhecimento, que isso é muito importante. Então, porque se não tiver na minha vida isso, algo que pode mudar a vida de alguém, para que eu estou fazendo isso? Então, fiquei muito feliz, me chamo mais vezes, vou voltar mais vezes, e o que você me chamar, parabéns pela estrutura, pela comunicação, porque você é um cara que você tem uma força de vontade que estralante dentro de você. E quando você coloca um propósito na sua vida, eu lembro quando você estava pensando em quero fazer isso, e você não tinha obstáculo. Isso é maravilhoso, mas um homem de oração, tem uma família maravilhosa. Quero te parabenizar, te honrar por esse trabalho e continue, avance. Avance, porque nós precisamos de mais calibres da liberdade, a gente precisa de mais veículos de comunicação para levar para as pessoas o conhecimento. E esse conhecimento, ele liberta. Obrigado, eu que agradeço, e eu vou falar para vocês, eu confesso que vendo a história dele aqui, me motivou mais ainda a não desistir aqui, mesmo com as intempéries, e ainda pego uma mensagem que fala para ser forte ainda e não desistir. Né, Micael? Deus falou agora, não foi? Não foi? Então, assim, quero agradecer demais a sua presença, meu irmão. Obrigado, E sinta-se, assim, estimado, eu te admiro muito, mesmo que a correria, você tá para lá, a gente tá para cá, às vezes tá junto, né? Mas aqui a casa é sua, e se eu não chamar, você né? Principalmente volto. que nós precisamos, porque assim, o pessoal fala assim, mas às vezes eu falo do deputado Fred Rodrigues, né? Uhum. E o pessoal que assiste às vezes não conhece, por mais que eu fale, olha só que interessante. Por mais que eu fale, por mais que ele veio no programa e tudo. Então, ou seja, o Jaime veio agora, né? E o pessoal tem que vir mais vezes, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais é visto, mais é lembrado. Fazer um trabalho bacana agora, no próximo mês, politicamente falando, a gente vai estar mais juntos. Então tá bom. Pessoal, até aqui você ficou aqui para nos assistir. Eu agradeço demais a sua atenção. Muito obrigado. O Jaime agradece também, porque ele vai precisar de você lá em Aparecida de Goiânia. Ele já falou aqui. Então você não pode deixar de dar esse apoio aí. Vai apoiar? Apoie um conservador, uma pessoa que tem a causa e que a gente conhece também, tá bom? Eu quero te agradecer e dizer para você, não desista dos seus sonhos. Deus abençoe a sua vida, permaneça firme, seja resiliente, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, Deus é contigo. Aquela bênção, que Deus abençoe a sua família, você, que Ele possa te proteger, guardar e livrar de todo mal e preserve de toda aflição desnecessária. Então, até o próximo episódio e Deus te abençoe.